Por que as pessoas elas criam uma fake news? Né? O que leva alguém a criar uma fake news? Todo fake news é uma informação que foi subvertida, que foi adulterada intencionalmente. Então eu acho que as pessoas que acreditam em notícias falsas, né, muitas vezes elas não têm noção de que essa é uma notícia falsa. I feel that it's inappropriate and I want to turn in CNN for not doing a good job. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state... Uma das técnicas para produzir fake news é a distorção de contextos. Todos nós sabemos que um texto fora de contexto serve de pretexto para muita coisa. Fake news ou fatos alternativos, não é? São, por vezes, mudanças de contexto, onde a pessoa coloca em relevo um item, uma parte da informação, mas não dá toda a informação que abriga o contexto para que a pessoa, o ouvinte, possa compreendê-la adequadamente. Essa é uma estratégia que foi muito utilizada durante as campanhas eleitorais norte-americanas. A gente sabe muito bem que fake news tomou conta da eleição americana no ano passado. Eu tive a chance de cobrir a eleição nos Estados Unidos e pude ver como notícias falsas motivaram as pessoas e acho que foram determinantes para o resultado da eleição. Essa relação meio entre a loucura e a esquizofrenia da eleição de Trump nos Estados Unidos é tão importante para quem difunde a notícia falsa quebrar algum grau de legitimidade e veracidade do alvo do opositor político, como também fortalecer a regimentação daqueles que seguem essa notícia falsa. Seja alguém que vai reproduzir na internet viralizando, e em última instância seja um eleitor, seja alguém que vai aderir a uma opinião publicada. Conversei com um motorista de Uber e eu perguntei para ele: por que o senhor vai votar no Trump? Ele disse: porque a Hillary está doente. Eu disse: a Hillary está doente? Qual é o problema dela? Não, eu li no Facebook que ela está com Parkinson. E é só tu olhar para ela nos comícios, ela treme um pouco a cabeça. Eu disse: não, mas onde é que está isso? Ah, está no Facebook. O senhor leu em algum jornal? O senhor viu em alguma rede de televisão? O senhor leu em algum site confiável ou só no Facebook? Não, só no Facebook. E fake news tu combate dando argumentos, mas muitas vezes as pessoas não querem acreditar. Não adianta, ela é tão poderosa, a notícia é tão poderosa no seu conteúdo que as pessoas passam a acreditar naquilo. É importante considerar que as fake news elas acabam encaixando nas pessoas por causa das suas convicções prévias. Quando essas informações caem num nicho, numa sociedade, num grupo onde as pessoas têm as mesmas convicções prévias, então isso acaba reverberando como numa bolha, elas ficam fechadas numa bolha. E na medida que o número de pessoas vai aumentando, que vai concordando, não é? Vai fortalecendo essas informações, que são falsas, como verdadeiras para elas. Então, quando a gente observa a circulação de notícias falsas na internet, ela também tem um duplo sentido. Um é reforçar a bolha que já existe, e essa bolha tem um duplo reforço. Um, que as pessoas falam mais ou menos com quem concordam, e dois, o algoritmo do Facebook, do Google, o algoritmo dos grandes portais, ele fortalece essa bolha, e aí serve também para a regimentação. Mas veja, isso não é uma coisa nova, né? Se a gente pensar assim, a gente só usa o termo fake news, mas a gente que vive aqui no Rio Grande do Sul, a gente conhece os tais dos causos, né, que a gente fala. Os causos também são uma certa fake news, geralmente para botar um poder e uma glória em cima da pessoa, né, que conta o caso, como se fosse uma parada mais dura do que a pessoa tinha feito. Conheça a incrível história de não sei quem que fez não sei o que e que a mídia não quer noticiar. Quantas vezes nós já nos vimos nessa situação de ler uma notícia, na verdade é um boato, é uma notícia falsa, e que vai sendo repetida, compartilhada, comentada, que daqui a pouco ela vira uma verdade. Ela vira uma verdade nesse ambiente em que
nós todos estamos. Qual é o ambiente que nós todos estamos? É o ambiente do Facebook, com 2 bilhões de usuários. É o ambiente do Twitter, com 1 bilhão de usuários. E nesse ambiente entre notícias verdadeiras e notícias falsas, muitas vezes a notícia falsa, que tem um apelo maior, ela é mais compartilhada, ela é mais comentada, ela repercute mais. Chega um momento em que tu não sabe se aquilo é verdade ou mentira, se aquilo é de fato uma notícia falsa. Num tempo em que a gente está sendo bombardeado por milhões de coisas, né, de informações de todos os lados, e que a gente meio que está anestesiado, né, porque é muito estímulo que também nos causa um excesso, assim, a tendência é dizer, não, eu pego uma, a menor, né, ou a mais, a que chegou primeiro, e fico com essa, porque é o que vai me dar menos trabalho subjetivo, menos trabalho psíquico, né, menos esforço, quando eu já tenho tantas outras coisas para resolver. Então eu acho que tem um caldo aí contemporâneo, né, que ao mesmo tempo poderia possibilitar as pessoas acessarem muitas coisas. Eu acho que tem muita gente que acessa e que acaba construindo-se de um jeito muito interessante, muito rico, muito plural. Acho que também tem muita gente que consome só aquela ideia, né? Só aquela informação, sempre do mesmo site, sempre da mesma fonte. E bom, e acredita naquilo. A vida é aquilo para ela, né? Então eu escuto muita coisa, não necessariamente preciso acreditar em tudo, verifico o que é verdade, mas eu olho além daquilo que me informa. Ou seja, a internet, os meios de comunicação, a gente tem que ir buscar mais coisas. Por isso que, novamente, ler só um jornal, assistir só um telejornal ou só um âncora falando como sendo a verdade, isso fica muito difícil de se aceitar hoje, porque são vários olhares, né? E temos que olhar vários. Acho que tem coisas práticas que tu pode fazer, né? E tem questões de fundo que precisam ser pautadas. No lado das práticas, coisas como o Google e o Facebook estão fazendo agora para inibir a criação e a reprodução dessas notícias, colocar a mão no bolso dos caras, de certa maneira, fazer algum tipo de conferência, de fiscalização, é uma prática viável e possível e resolve, até certo ponto, o problema. Agora, tem questões de fundo que precisam ser discutidas e que não vão ser resolvidas de uma hora para outra, mas que a gente tem que pautar e tem que mudar. Nós, mais do que qualquer outra pessoa, não podemos ser vítimas de fake news. Nós temos que combater fake news como se combate uma erva daninha, como se combate uma doença. Nós temos que ser o remédio para fake news. E como é que se faz esse remédio? Como é que se aplica esse remédio? Apurando a informação, ouvindo 2, 3, 4, 5 fontes diferentes e mostrando que aquilo é ou não verdadeiro.